estudada, porque é aquilo que eu te falei, né? Eu tenho uma certa dificuldade, então, quando as pessoas leem uma vez, eu tenho que ler duas para poder gravar. Normalmente é assim. Bem, isso também é um pouco de prática, né? Com o tempo, tu vai acostumando. É bem natural isso, né? É que nem um jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele aprende um truque rápido, se envolver em bola, porque ele já está jogando bola o tempo todo. Então, se a gente estiver estudando matemática aqui o tempo todo, tu vai aprender as coisas mais rápido, entendeu? Do que agora, que tu tá um tempo sem estudar e por aí vai. Sacou a ideia? Sim, ok. A ideia é essa. Então, beleza. Então, maravilha. Vamos lá. Ó. Antes de começar, então, a fazer qualquer cálculo, a gente tem que entender o que são os conjuntos numéricos, né? Uma parte meio teórica, mas eu vou passar rápido aqui. Os conjuntos numéricos, como o próprio nome diz, eles são grupinhos de números que têm características parecidas. Por exemplo, o grupinho dos flamenguistas, dos vascaínos, por aí vai. Beleza, eles são vascaínos e são flamenguistas, mas todos eles fazem parte dos times do Rio de Janeiro, por exemplo. Ok? A ideia dos conjuntos numéricos é a mesma coisa. O menor de todos os conjuntos são os números Z, os números naturais. Veja até que eles estão aqui dentro do Z, tá vendo? Que por sinal está dentro do Q, e por sinal está dentro do R. A gente já vai entender o que isso significa. Os números naturais, eles são os números inteiros, esse que a gente usa para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando você está numa competição, por exemplo, você nunca vai ficar na posição 1,5. Você ou fica na 1 ou fica na 2. Você tá na 3. Então, são os números que a gente mais usa. Né? E tem os números inteiros também, que eles englobam os naturais, mas eles também pegam os negativos. Então, -1, -2, -3. Por isso que os N's, os números naturais, estão dentro dos Z's, dos inteiros. Porque os números naturais fazem parte dos números inteiros, ali dentro. Tá, ok. Só que os inteiros, além de ser os naturais, eles são mais algumas coisas. Ou seja, os números negativos. Ok? Tá. Okay. Muito bem. Veja que neste grupo aqui ainda não tem número de vírgula, não tem fração, etc. Esses números vão aparecer nos racionais. Os números de vírgula e as frações. Na verdade, em especial, os números racionais, eles são números que você sempre consegue escrever como uma fração. Existem números que você não consegue escrever como uma fração. A gente já vai chegar lá. Mas todos que você consegue escrever como uma fração são os números racionais. Por isso que tanto os naturais quanto os inteiros estão dentro dos racionais. Porque tu consegue escrever um número desse aqui como uma fração. Por mais bizarro que isso seja. Né? Sim. O 2, ele é, por exemplo, a fração 4 sobre 2. Porque 4 dividido por 2 é 2, não é mesmo? Sim. Ou ele é a fração 8 sobre 4. Porque 8 dividido por 4 é 2, não é mesmo? Sim, sim. O 1 também, dá para escrever trilhões de frações que representam 1. Por exemplo, 20 dividido por 20, 30 dividido por 30, 5 dividido por 5. São todas frações e são todas igual ao 1. Né? Você comer uma pizza inteira ou comer 5 pedaços da pizza inteira que você cortou em 5 pedaços, dá no mesmo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Esses números aqui podem ser escritos como frações. Tá? Muito bem. Às vezes aparecem umas contas, tu já deve ter se deparado com isso, fazendo a calculadora e fica os números repetindo infinitamente. Assim. Já aconteceu isso contigo? Já. Por exemplo, se você pôr na calculadora 1 dividido por 3, isso vai acontecer, vai aparecer 0,333333. Esses números são chamados de dízimas periódicas. Eles são números racionais, eles também... Já tinha ouvido falar das dízimas periódicas? Já, na escola, mas é aquele tipo de coisa que de verdade, né? Assim, sim, não lembro. A gente sabe que existe, tá ali, você vai fazer uma conta, mas eu nem lembraria, nem lembrava que o nome era dízima. Bem, toda vez que você faz a fração 1/3, você vai falar de 1/3 de alguma coisa. Eu comi 1/3 de um bolo hoje. Você está falando de uma dízima periódica. 1/3 é uma dízima periódica. Porque toda fração você pode escrever como um número de vírgula, né? Qual é a fração que, por exemplo, representa o 1/2? Falando besteira.
Toda fração você pode... o que eu falei é verdade. Toda fração você pode escrever como um número de vírgula. Por exemplo, 1/2 você pode escrever como um número de vírgula. Você tem ideia de qual seja o número de vírgula que representa o número 1/2? Tem ideia? Não. Pois é. O 1/2 é o 0,5. Quando a gente está com 50 centavos na carteira, isso não é metade de R$1? Sim. Então, 50 centavos é 0,5 reais. Não é mesmo? Se tu junta 50 centavos mais 50 centavos, tu não tem R$1? É como se fosse 0,5 reais. Porque 0,5 mais 0,5 dá 1. Sim. Olha. Isso. Então, É um raciocínio diferente, né? agora eu vou... uma outra forma de pensar, por isso que eu estou te colocando assim, várias formas de pensar a mesma coisa. Agora, olha só. Vou te mostrar aqui no Paint o que eu quero dizer com isso. Está aparecendo bonitinho para você o Paint? Sim, está. Então tá bom. Ó, 1/2, né? A fração mais famosa do mundo. Metade. É uma fração. É 1 dividido por 2, ou seja, metade é você pegar uma coisa inteira e dividir ela em duas partes iguais. Cada parte é uma metade. 1/2. Sim. Eu falei que isso é igual a 0,5. Não é tão intuitivo assim, né? Mas eu vou te mostrar como realmente é. 1 dividido por 2. Toda vez que tu tem uma fração, na verdade você tem uma divisão. Porque eu não acabei de falar para ti que 1/2 é você pegar uma pizza inteira e cortar ela na metade, em 2 pedaços. Você pega uma pizza inteira e corta em 2 pedaços. Então você está dividindo em 2 pedaços. Por isso que a gente pode fazer... Eu nunca tinha, acho que, estudado dessa forma, assim. Eu nunca tinha pensado assim. Legal, que bom. Pois é, o problema é que os professores, principalmente na infância, né, eles tentam ser meio teóricos demais, vamos dizer assim, acabam fazendo analogias com coisas práticas. Sim, né? que fez gravar. Só de você ter falado dos 50 centavos, né? 50 centavos mais 50 centavos que dá R$1, e que o 0,5 é a metade de... Exatamente. Então agora eu gravei. Perfeito. Então agora vamos identificar isso novamente, né? Então, como eu falei, fração 1/2 é a metade de um inteiro, ou seja, uma coisa inteira dividida por 2. Então, se ela, como eu acabei de falar em português aqui, uma coisa inteira dividida por 2, eu posso fazer essa divisão e encontrar essa informação interessante aqui do 0,5. Vamos fazer a divisão. Então. Vamos dividir 1 por 2. Mas a gente já começa com o nosso primeiro impasse, né? Quanto é 1 dividido por 2? Porque... não dá divisor. Não dá, né? Pois é. Não. Ai. Quando a gente tem o número de fora menor que o de dentro da chave, a gente tem um pequeno problema. Porque a gente não pode começar a dividir normalmente, naturalmente. A gente tem que fazer um adendo, um detalhezinho na divisão. Para que eu possa dividir, o número de fora ele tem que ser sempre maior que o de dentro. Então eu vou colocar um 0 imaginário aqui, por isso que eu vou colocar ele de vermelho. Tá. E eu, para compensar isso, também coloco um 0 de vermelho imaginário, uma vírgula aqui. Sempre assim. Sempre que o número de fora for menor que o de dentro, eu tenho que colocar esse 0 no número de fora e o 0 aqui no quociente da minha divisão também. Sempre. 100% das vezes, ok? Então, eu vou até escrever aqui, para depois tu pegar e dar uma boa lidinha amanhã cedo, quando você acordar, ou qualquer coisa do gênero. Sempre que o número de fora da divisão for menor que o de dentro, tem que colocar esses zeros. Ok. Agora eu coloco 0 embaixo e a vírgula. Isso. Obrigatoriamente também. Sim, tem que pôr a vírgula. Vai virar um número de vírgula, como eu havia te dito. As frações, elas sempre podem ser representadas como números de vírgula. Tá? Muito bem. Então, agora você tem que me responder. Qual é o número que, multiplicado por 2... Dá 10.
Porque agora ficou fácil. Agora ficou bem fácil, né? Agora mas até montar... Gente, que loucura, né? A gente aprende isso lá na escola e esquece. Pois é. Então significa... É muito uso da calculadora, né? Isso, a gente esquece totalmente, se não praticar. Então eu falei, que eu provei que eu havia te dito, que 1/2, ou seja, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Que R$1, metade de R$1 é 50 centavos. Muito bom. Muito bom, né? Então, beleza. Então eu vou salvar isso aqui e depois eu te mando. Tá. Agora vamos voltar para a apostila. Vou salvar aqui como arquivo 01. Depois vai tudo na ordem para você. Iniciar. Beleza. Então, conversamos um pouco de fração. Claro, eu falei só algo bem introdutório, um spoiler, porque a gente vai ter uma parte toda de fração aqui, tá? A gente vai estudar bastante fração, tá bom? Tá. Mas por hora eu acho que é o suficiente, né? Saber que números de fração podem ser transformados em número decimal, que existem essas dízimas periódicas, que são números que nunca acabam, e por aí vai. E bem, todos esses números são os números racionais. A dízima periódica ela é um número racional também, por mais que ela seja infinito. Por quê? Porque apesar dela ser infinito, ou seja, esses 3 nunca acabarem, né, existe uma racionalidade, existe uma lógica. Eu coloquei 3 pontinhos aqui. Eu não, né? O cara que fez a apostila. Mas... Sim. Se eu fosse te perguntar qual que seria o próximo número que apareceria aqui à direita, você me responderia 3. Porque é lógico que é 3. Sim. Porque todos foram 3 até agora, então tem que ser 3 depois de novo. Ou seja, tem lógica, tem racionalidade, por mais que seja uma dízima periódica. Agora, os irracionais, eles não têm lógica. Ok? Tu tá com uma calculadora por aí? Tô. Pera, só um minutinho, peraí. Bem rápido, ela tá bem perto. Sem pressa. Aí eu já pego o meu celular aqui, que é a minha calculadora. Tá bem, tudo bem. É porque para evitar de ficar levando a calculadora, eu baixei HP. Tu sabe utilizar? Tu sabe fazer a raiz quadrada no HP? Não. Você sabe que eu trabalhei durante um tempo. Olha só, eu trabalhei durante um tempo. Então tua calculadora é inútil. Não é, ela não olha faz só. A raiz quadrada. Eu não sei fazer. Mas olha, eu trabalhei um tempo em uma construtora, né? E aí, de vez em quando, a gente tinha que fazer alguns cálculos. Aí eu fui lá e conversei com meu irmão, que também trabalha com isso. Na época eu trabalhava com isso faz, sei lá, eu tô com 32, faz 10 anos. E aí eu falei assim para ele, eu preciso fazer um cálculo assim. Aí ele me ensinou. Ele falou, olha, quando você for ver o valor futuro e tal, e aí vou colocar os juros para o cliente para ver quanto ele vai pagar no valor total lá na frente. Então ele me ensinou a fazer a conta e pronto. Aí eu fazia sempre aquela conta. Parei de usar? Tá, eu esqueci. Mas eu aprendo uma coisa e aí se eu uso aquilo, eu fixo, gravo aquilo e pronto, acabou. Mas, tipo, eu uso operações básicas na calculadora. Que eu vou fazendo, mas eu só sei fazer agora nessa. Entendi. Bem, eu não posso te zoar, porque eu uma vez peguei uma HP e eu não entendi absolutamente nada daquilo. Eu não sabia mexer no bicho. Pra mim era muito esquisito aquilo. Não dava resposta. Eu colocava tipo 4 mais 4 e não aparecia a resposta. Eu fiquei por causa puto. Do Enter? Deve ser, não sei. Eu sei que eu fiquei muito puto com isso. Uma calculadora que não me dá a resposta na hora quando eu coloco, mas beleza. Tá vendo? O meu professor, eu parei de fazer uma vez aula. Na verdade, um dos motivos de eu ter parado de fazer ADM foi por causa de um professor de matemática, né? Eu lembro o nome dele até hoje. Era professor de matemática financeira. E eu só aprendi a mexer nessa calculadora porque foi bem difícil para mim. E aí, um dia ele falou assim, olha, para a sala, né, para a turma, vocês querem aprender a mexer na calculadora financeira? Então só usem ela para tudo. Se vocês forem no banheiro, usem a calculadora financeira. Se vocês forem virar a esquina,
Use a calculadora financeira. E aí eu só usava a financeira, aí eu aprendi. Mas os cálculos que eu faço são os básicos, sabe? Soma, subtração, multiplicação, sei, o raciocínio de ficar somando e depois fazer a conta de uma vez só. Legal, bem melhor que eu já. O legal das financeiras é que elas fazem de primeira aquelas contas de juros compostos, de montante, né? Isso é bem legal. Porque fazer isso na mão é meio chato. Tem que fazer exponencial, umas coisas assim. Eu sei fazer, mas é meio chato. Bem, de toda forma, por que eu estou falando de tudo isso para ti? Por causa dos números irracionais, né? Por exemplo, se eu fizer 1 dividido por 3 aqui, ó, olha como é fácil. 1 dividido por 3. Daí vai aparecer essa dízima periódica aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 até o infinito. Sim. Por mais que ela seja uma dízima periódica, ela é um número racional, primeiro, porque eu posso escrever como uma fração, ou seja, 1 dividido por 3. E segundo, porque por mais que eu pare aqui, né, o Windows ele para na hora de mostrar os 3. A gente sabe que tem um 3 do lado, tem outro 3 infinitamente. Muito bem. Tem lógica, tem racionalidade, por isso é um número racional. Agora, se eu fizer a raiz quadrada de 2, veja aqui, ó, raiz quadrada de 2. Tá aparecendo bonitinho aí pra ti, né? Tá. Olha só que número bizarro. Muito bizarro esse número, ó. Ele não tem lógica. Nossa, não tem. Não tem. Não tem uma sequência lógica aqui. Não tem. Pois é. Aqui tem um 7. Eu não tenho ideia de qual é o próximo número. Não tenho ideia mesmo. Então ele não é um número racional, ele é um número irracional. Olha só, por exemplo, esse aqui, ó. 2 dividido por 3. Também é uma dízima. Sim. Ele vai. Esse 7 aqui é bug do Windows, tá? Ele tinha que mostrar 6. Tá, ele deve ter arredondado, né? Isso, ele arredondou. Muito bem, exatamente. Ele arredondou para cima. Isso aí. Ele arredonda para cima, daí fica 7. Muito bem. Mas, por exemplo, o pi, que é o 3,1415926, eu não sei qual é o próximo. É 5. Meu Deus, esse bendito pi. Isso. 53589, e aí vai. Não tem como tu saber qual é o próximo, cara. Sim. Não tem. Existe uma lógica. Não existe uma lógica. Então, assim, 141599265, ele não volta, ele não... Pelo menos até agora, aqui na tela, ele não repete. Não repete. Não repete. E isso acontece com muita frequência, tá? Vários números ocorrem isso, mas nem todos. Por exemplo, 1 dividido por 4. É um número racional também, mas é um número bem fixo aqui, 0,25. Então, bem, por aí vai. O importante é saber a distinção de uma dízima periódica, ou seja, um número racional, e um número irracional, por exemplo, a raiz de 2, ou a raiz de 3. Normalmente, raízes que não são perfeitas são números irracionais. A raiz de 3 também é bizarra. Ó. É 1, 7, 3, 2, eu não sei o que vem depois do 9. Tá? Então, essa é a grande distinção aqui. Beleza? Acho que isso aqui foi bem interessante. Então, números racionais são esses números que têm uma lógica, uma continuidade. Isso. E o irracional é esse. A diferença é essa, é que não tem essa lógica. Não tem lógica nenhuma, exatamente. E se tu juntar os números, ó, veja, e olha só que interessante, no nosso quadrinho mega interessante. Né? O que é o símbolo dos números racionais? Um número que ele é racional, ou seja, está no quadrado amarelo, ele não é irracional. O i é de irracional. Tá? Um número que é racional, ele não pode ser irracional. Eles são conjuntos que não se complementam, né? Não tem como tu ser racional e irracional ao mesmo tempo. Mas todos os números juntos formam os números reais. Ok? Um pouquinho de conjuntos para você aí, a parte mais básica, né? Que os egípcios inventaram lá, vamos lembrar do que eles falaram. Agora aqui, ó, que a gente já viu essa parte bem banana, vamos para as operações, que é pôr um pouco de mão na massa. Primeiro, a adição. Por mais que seja bobo, a adição ela tem algumas particularidades, tá? Que são, por exemplo, fazer contas com vírgula. Saberia fazer uma soma com vírgula sem a calculadora? Lembra como faz? Olhando aqui pela que você fez, eu não fiz nada, quem fez foi o livro. Eu iria colocar a vírgula sobre a vírgula, né? Perfeito. Isso é bem interessante, sabe por quê? Porque eu também eu estudei pra caramba, né?
pós-doutorado e tal, mas quando eu terminei todos esses estudos, eu não lembrava mais como fazer a soma de vírgula. Justamente por causa Não desse usa, né? negócio Tem de... coisa que Não usa. Não usa, cara. Não usa. eu falo. Foi quando eu voltei a dar aula para criancinha, para ganhar um dinheiro É. extra, que eu lembrei como é que fazia. Que é o que tu falou, tem que colocar vírgula sobre vírgula. Que é o que eu fiz com a minha filha. Eu comecei a dar aula para ela, assim, ai, filha, como assim você não está conseguindo fazer? Como Aí tu pega para assim? fazer e não Essa consegue. conta? Aí eu fiz na calculadora, o quê? Na calculadora, beleza. Fui pegar e fazer a calculadora, né? A conta. Era uma conta de dividir. Era divisão e a outra acho que era multiplicação. Mas a outra era multiplicação. Como que eu vou te explicar? Eu não sei, porque talvez eu não saiba. 3 números e 3 números embaixo. Ah, certo. Sim, e 3 embaixo. E aí eu comecei a me atrapalhar toda para poder ensinar ela. Que Eu tive feio, que hein? bolar uns métodos. Unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, espaçar mais, coloca risco. Fez isso aqui, vai riscando. Mas a divisão me pegou, assim. Tadinha da sua filha. Acabou Eu tive que complicando assistir mais ainda. vídeo no YouTube para poder fazer a conta. E aí eu fiquei frustrada, né? Claro, bem frustrante. Às vezes eu também passo por umas dessas, então eu te entendo completamente, não Que precisa ficar bom, eu fico mal. aliviada. Tele. Daí, o que nós temos aqui? Isso é bem importante, tá? Para saber que existe essa lógica de colocar a vírgula, mas aí que tá, aí que vem o grande detalhe. Essa lógica de colocar a vírgula embaixo de vírgula, ela funciona para a soma e para a subtração. Quando a gente for estudar multiplicação, isso não vai existir, tá? Não existe isso de colocar vírgula sobre vírgula na multiplicação. Mas por hora, aqui na soma e na subtração, tem. É obrigada a colocar vírgula sobre vírgula. Então tá bom. O que mais nós temos aqui? Ah, beleza. Somas de vírgula. Mas não existe só somas de números de vírgula, né? Tem soma de fração também. E aí, lembra como é que faz conta de fração? Não. Pois é. Não Bem, mesmo. quando tu tem os números de vírgula bonitinho, você pode somar desse jeito. Agora, quando você tem fração, você também tem uma regra bem importante para lembrar, tá? Então, anota aí. Anota o que eu vou falar agora, porque isso é extremamente importante. Se tu não fizer isso quando a tua filha te pedir para ensinar a fazer soma de fração, você vai bugar de novo com ela, ela vai ficar mal, ela vai achar que não dá para aprender nunca isso. Mas é simples. Grava o que eu vou falar agora. Quando você tem uma soma de frações, você só pode somar as frações se o denominador, ou seja, o número de baixo de todas as frações que você está somando forem iguais. Você só pode somar as frações se o número de baixo for igual. Só assim. Tá bom? Como assim? Não entendi. Tá vendo que o número de baixo dessas frações é diferente um do outro? Sim. Então você não pode somar elas desse jeito. Como Você, de faz? alguma forma, tem que transformar essas frações numa fração equivalente que tenha o número de baixo igual, que foi o que aconteceu aqui do lado. Aqui do lado a gente encontrou que o número de baixo equivalente igual é 60. Ah, meu Deus, como isso, bem? Existem algumas formas de fazer, mas a forma que eu te recomendo é fazer o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Lembra desse nome? Assustador, mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum, MMC. Isso, o MMC. Só não lembro como fazer, mas eu lembro do nome. Pois é, você tem que fazer o MMC. Então, eu Então, já vou só te pode fazer somar um as MMC frações se as partes de de baixo baixo forem forem iguais. iguais. Isso. Quando elas não forem iguais, como é o caso aqui, você tem que fazer o MMC. Agora, antes de te mostrar como é que faz o MMC, eu vou te mostrar o que aconteceu. Olha só. Ficou 60 aqui. Talvez o livro poderia ter sido um pouco mais preciso. Mas o que aconteceu foi o seguinte. A gente transformou a fração 1/4 na fração 15 sobre 60. A gente transformou a fração 2/3, isso aqui,
em 40 sobre 60. E a gente transformou a fração 1/5 na fração 12 sobre 60. São frações equivalentes, mas que representam a mesma quantidade. Ok? Já vou falar mais sobre isso quando eu te explicar essa conta. Ok. Daí, veja, uma vez que ficou tudo sobre o mesmo denominador, agora você pode somar as frações. Somar as frações é manter o denominador igual de todas e somar só o numerador, só a parte de cima. Tá vendo? 60 continua aqui. Você só somou a parte de cima. Ok. Então, essas 3 frações somadas, surge essa aqui. Estranho, né? Meio inesperado esses Bem números, né? estranho, não dá nem para imaginar. Como o 1 ali virou 15, né? 2 virou 40, o 1 virou 12. É isso mesmo que eu estou entendendo? Isso, exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E agora eu vou te mostrar. Vamos para o Paint. Só um segundinho. Tá. Vou abrir o Paint aqui para você. Filha, mamãe tá fazendo aula de matemática. Agora a gente nunca mais vai ter que ficar procurando em YouTube, em, sei lá, que Chegando aí. Ah, a gente nunca mais vai ter que procurar onde? no YouTube, no blog lá. Ai, que vergonha. Aprendendo. Quantos anos tem a tua filha? 10. O que você tá aprendendo? Ah, já tá Aqui, te zoando. fração. A gente aprendeu isso. Não fala assim comigo. Ixi. Não fala assim. Agora é a mamãe que vai aprender. Ó, vamos lá então. Você acha? A filha Ai, falar ai. que aprendeu. Aprendeu antes de ti ainda, aí ficou feio. Que absurdo. Ó, aquele lance lá, né? A gente quer somar essas 3 fraçõezinhas bonitinhas com números tão bonitinhos. Só que a gente não pode somar porque os denominadores são diferentes. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quando nossas frações têm denominadores diferentes, devemos achar o MMC para poder somá-las. Okay? Como que nós fazemos o MMC? A gente pega os números e coloca eles um do lado do outro. Os números do denominador ali, os de baixo, só eles. Só se preocupa com eles. E coloca um riscão aqui. Tu deve lembrar bem disso, né? Bem, tu deve lembrar que tu fez isso alguma vez na vida. Sim. Então, beleza. Faz tempo, porque a gente tem quase a mesma idade e a gente aprendeu. Eu aprendi isso faz bastante tempo. Nossa, eu acho que devia ter a idade dela. Pois 10 anos, sei lá. 12 por aí. É. Beleza. Então, bem, a gente tem que encontrar o mínimo múltiplo comum destes 3 números. Veja, MMC, mínimo múltiplo comum. A gente fala a palavra, né, a frase mínimo múltiplo comum, mas a gente não se dá conta do que significa. Mínimo múltiplo comum. O que significa um mínimo múltiplo comum? É o menor número, ou seja, o mínimo, menor número, o mínimo, múltiplo, ou seja, um número que é que surge de uma multiplicação deste número, por exemplo, o 8. O 8 surge da multiplicação do 4 pelo 2, certo? Então, o 8 é um múltiplo do 4. O 9, o 15, o 18 surge da multiplicação do 3 por 3, por 5 e por 6. Então, 9, 15, 18 são múltiplos de 3. Sim. Né? 25, 45, 50 são múltiplos do 5. Então, mínimo, o menor, múltiplo, número que surge de uma multiplicação, comum. Ou seja, um múltiplo que é comum aos 3. Ok. Um número que surgirá numa multiplicação dos 3 números aqui. Tá, eu posso pensar assim, por exemplo, o que tem na tabuada, não sei se é isso, tá? Sim, que tem na tabuada dos 3 ao mesmo tempo. Tabuada dos 3, é? Isso, ótimo. Então, eu vou colocar aqui dica. Nossa, se tu entendeu desse jeito, perfeito. Dica. O MMC é o menor número que tem na tabuada dos 3 números ao mesmo dos seus números, vamos dizer assim, ao mesmo tempo. Porque às vezes tu vai fazer mínimo múltiplo comum demais, né? Só de 3. Tá bom. Então, para fazer o mínimo múltiplo comum, tu tem uma regra.
Tu sempre vai dividir os números que estão aqui do lado esquerdo. E você vai dividir sempre pelos menores, pelo menor primo, número primo, que divide qualquer um dos 3 números. Tu lembra o que é um número primo? Não. Número primo é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Tipo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Não existe esses números na tabuada de nenhum número. Né? Qual tabuada tem 23? Nenhum. Nenhuma. Porque ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Tá? Então os números primos são esses. Então o primeiro número primo que tu sempre tem que testar é o 2. Algum desses 3 números aqui é divisível pelo número 2? Ser divisível O se você 4 dividir, é vai dar... divisível. Isso, 4, muito bem. 4 dividido por 2 dá 2, né? Isso. Os outros O 3 não permanecem dá, como o estão. 5 também não. Isso, então eles permanecem como estão, tá? Tá. Show de bola! Veja que o 2 ele é divisível por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Sim. Então é como eu falei, o 2 é um número primo. Por quê? Porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá. Então 2 é divisível por 2 e vai dar 1. Então quando um número chega a 1, a gente não se preocupa mais com ele. Agora a gente vai ter que partir para os outros. Tá. Então a gente sempre tem que partir para o menor primo possível. O próximo primo depois do 2 é o 3. Tá? Número primo 3. E o 3 é divisível por 3. Então, Sim. se eu colocar bem, tem que escrever aqui. Acabei esquecendo de escrever, fui falando. Tem que colocar o 3 aqui para dividir. Então, 3 dividido por 3, 1. Sim. Sobrou 5. Agora, novamente. Qual é o próximo primo depois do 3? É o 5, que é justamente o que nós temos aqui. Sim. Então, vai ficar 1, 1, 1. Sim. Quando chega 1, 1, 1, acaba a conta, tá? Tá. Agora, para descobrir qual é o mínimo múltiplo comum, a única coisa Eu que você somo. precisa... Multiplica. Multiplico. Isso, Eu quase. super lembro. Lembrou? Lembrou que tinha umas contas assim para fazer, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Quanto é 12 vezes 5? Faz a conta aí, sem pressa. Pode fazer no papel. Eu queria fazer essa de cabeça, mas eu não vou conseguir. Não vai Então, vamos tudo lá. bem. Nossa primeira aula, logo tu vai estar fazendo tudo de cabeça. Igual aqueles japoneses que apareciam no ratinho. Sim! Eu Lembra quero ficar daquelas crianças malucas que apareciam no ratinho? Sim! Ó, 12 por 5, é isso? 12 vezes 5, exatamente. Tá, então vamos lá. 2, 10, 6. 60. 60, você foi rápida, pô. Quando for uma coisa assim, talvez fazer as somas, né, com números tão bonitinhos como 12, talvez ir somando é fácil, né? 12, 24, 36, 48, 60. Você somou 12 5 vezes. Uma multiplicação é uma repetição de somas, né? Sim. Então é isso, mas sim, ó, o 60. Lembra que aparecia o 60 aqui, ó? 60. Sim. Acabou de aparecer o meu 60. Deus. Isso, olha só que maluquice, né? Muito bem. Então nós encontramos o 60. Mas por que isso é importante? Bem, tem um motivo. Pensa comigo. Imagina que você comprou uma pizza, tá? Sim. E eu vou fazer um desenho dessa pizza aqui. Adoro pensar em pizza essas horas da noite. Vontade de pedir uma. Bom. Pizza é bom. Nossa, nem fala. É maravilhoso. Então, do jeito que eu gosto, assim, cortar ela no meio e comer ela inteira, uma metade pelo menos inteira. Nós temos uma metade da nossa pizza aqui. Muito bem. Tá bom, eu cortei ela no meio e comi essa metade. Mas digamos que eu corte ela em 4 pedaços. Ah, tá, antes de mais nada. Como a gente já conversou hoje, hein? A gente já conversou hoje sobre isso. Sim. Eu estou falando de metade de uma coisa inteira, ou seja, de uma pizza É 0,5. Exato, 0,5 ou 1,5, né? Já que a gente está falando de frações aqui no nosso programinha, vamos falar 1,5. Agora, vamos pensar o seguinte.
É a mesma pizza. Sim. Só que eu não cortei ela em 2 pedaços. Eu cortei ela em 4. Pedaços iguais. Iguais. Sim, sim. Mas eu não comi um pedaço, eu comi 2 pedaços. Certo? Eu comi esses 2 pedaços em laranja aqui, foi isso que eu comi. Tá. Ou melhor, em branco, né? Que saiu da bandeja. Então, aqui eu tinha comido um pedaço de 2, certo? Sim. Só que aqui eu comi 2 pedaços de 4. De 4, pedaços. sim. Muito bem. Agora, olha para essas 2 pizzas. Tu não concorda comigo que eu comi a mesma quantidade de pizza? Sim. É a mesma Só que eu tô quantidade. diferente. Só que eu cortei diferente. Ou seja, eu representei de uma forma diferente. Mas é a mesma quantidade. Ou seja, matematicamente falando, a fração 1/2 é igual à fração 2/4. Porque elas representam a mesma quantidade. É 2 jeitos diferentes de escrever a mesma quantidade. 1/2 é igual a 2/4. É a mesma quantidade. Sim, e ficou muito fácil quando você colocou isso através de um desenho. Legal, né? Mas vamos supor que seja um número alto e eu não consiga fazer um desenho. Bem, você pode fazer o seguinte. Vamos supor, então, a fração 1/3. Para ser diferente, um pouquinho diferente. Agora vamos pensar um número bem alto. Ai, não 50. precisa. Não, vamos avacalhar. Já que você quer avacalhar. 50, então. Eu vi a minha boca. Quanto é 1 vezes 50? 50. 50. Se 50 pessoas me dão R$1, eu fico com R$50. Sim. Quanto é 3 vezes 50? 150. 150, exatamente. Então, eu te garanto, 1/3 é a mesma quantidade que 50 sobre 175. Se você pegar uma pizza e cortar ela em 3 pedaços e comer um, ou você pegar uma pizza, cortar ela em 150 pedaços e comer 50, você está comendo a mesma quantidade de pizza. Ai, a porcentagem aqui. Não é bem porcentagem, mas proporcionalidade. Aqui também, ó, se tu perceber, olha só, se tu perceber, eu multipliquei por 2 aqui. Ou seja, vem de uma mesma proporcionalidade, uma mesma multiplicação na parte de cima e de baixo da fração. Sim. Certo? Então, se o número é grande, pode pensar dessa forma. Ok. Tá? Daí tu poderia pensar assim, pô, mas professor, mas isso não vai mudar o significado do número? Não, não muda. Por quê? Porque se você está multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo, lembra que o professor ensinava a cortar os números igual? Sim. Então é como se você não estivesse fazendo modificação nenhuma no seu número. Você só está realmente escrevendo ele de uma forma diferente. E isso é bem normal na matemática. Tipo, 2 mais 2 não é igual a 4? Sim. Então, 4 ou 2 mais 2 é a mesma coisa. É a mesma quantidade. Só está escrita de uma forma diferente. Sim. Então, esses macetes que eu gosto de ensinar antes de aprofundar em Daí técnicas você tá malucas. certo, faz bem. Porque agora eu vou começar a olhar os números de uma outra forma. Talvez seja esse mesmo o meu problema. De olhar para aquilo e ver só e não entender, sabe? Não ver que tem outras formas de dizer aquilo. E para a gente que trabalha com vendas, assim, isso é muito importante. Porque não é o que você mostra para o cliente, mas como você mostra para o cliente. Exato. E aí, quando você está fazendo isso, está fazendo todo sentido na minha cabeça. Sim. Você quer vender uma casa de R$100 mil. Se você joga R$100 mil na cara da pessoa, ela fica, ai meu Deus, 100 mil. Aí se você fizer em leves parcelas, né? Leves parcelas de mil. É o mesmo número. É a mesma coisa. É isso aí. E aí a pessoa vai pensar, cabe no meu bolso. Pois é isso aí, pronto. É isso aí. Exatamente. Bom, gostei. Eu uso essa técnica o tempo todo. É que tu já contratou a aula, né? Mas assim, eu como mexo com números o tempo todo, eu percebo que existe uma grande diferença de olhar o número 999 e o número 1000. Tem uma casa a mais, cara. É uma ordem de grandeza diferente. Eu tô falando agora como físico, né? Então, o que é R$1 para mim? Não é nada se esse R$1 for assustar o meu cliente. Então eu prefiro tirar R$1 de 1000
e assustar menos ele, entendeu? A gente usa essa técnica. Ele Isso é menos verdade. assustado, pode ser que ele feche o pacote de aulas comigo. Mas isso é verdade, isso é verdade. É O que você está verdade. falando faz todo sentido. E é o que a gente usa também quando vai fazer propaganda, fazer alguma coisa junto ao nosso cliente, a gente faz a mesma coisa. Pois Muito é. bom, gostei. Legal. Agora você tá vendo a magia por trás da mentira. Então, Então tá. Beleza. Então, ó, depois se eu dizer que eu comi metade de uma pizza, a pessoa vai pensar, pô, esse cara é um gordo. Agora, não, eu comi só 2/4 da pizza. 2/4 não é nada, mas é a mesma quantidade, é a tá mesma vendo? É a coisa. mesma quantidade de pizza. Uhum. Sacou? Então a ideia é essa. Formas diferentes de escrever os mesmos números. Agora que a gente pensou tudo isso aqui, bem, eu não vou apagar não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Não, deixa lá. Vamos focar aqui. A gente queria somar esses 3 números. Esse era o nosso foco. E eu falei para ti que não dá para somar se os denominadores forem diferentes. Beleza? Sim, aí nós fizemos o MMC deles. Exato. Então, o MMC é uma ferramenta para eu transformar essas frações em frações equivalentes. Igual essas duas aqui, ó. Essa é equivalente a essa. Então, eu vou transformar a 1/4, por exemplo, numa equivalente, só que com denominador 60. A 2/3 também. Uma equivalente, mas que foi cortada em 60 pedaços. E a 1/5 também, vai ser uma equivalente, cortada em 60 pedaços. Vai ser a mesma quantidade de pizza, só que cortada em 60 pedaços, beleza? Tá. Mas qual é o número que vai em cima para representar essa mesma quantidade de pizza? Bem, então, diga. Foi bem diferente, né, de quando você bem fez. Diferente. Isso. Mas vamos lá, vamos conseguir. A dica é o seguinte: para tu descobrir qual é o número que vai aqui em cima, você só precisa pegar o 60 e dividir por 4. Depois, o número que você encontrar dessa divisão, você vai multiplicar pelo de cima. Então, o caminho é esse. Você pega o 60, divide pelo 4 e multiplica pelo de cima. O caminho é sempre esse. Okay? Então, é meio decorebs. Tá, peraí. Posso fazer essa conta? Vai lá. Eu vou escrever ela aqui. Então, aí eu pego 60 e eu divido por 4 e depois multiplico por 1, tá? Isso. Então, vai dar número que... E aí, meu raciocínio é que número na tabuada do 4 que dá o 60. Mas para eu achar isso, eu posso ir fazendo 1 por 1, porque 6 divide por 4. É verdade. Então, 1 vezes 4, 4, para 6, 2. Mas 2 não divide por 4, então eu tenho que baixar o 0. E aí, eu acho, aí 4 vezes 5, 20 para 20, nada. 15. 15 vezes 1, 15. Então significa que 15 vezes 4 é 60, muito bem. E daí vai aparecer o 15 ali, né? Porque 60 dividido por 4 é 15, como você acabou de me falar. Exatamente, perfeito. E daí você vai multiplicar este 15 por 1 e vai dar 15. Vai aparecer o 15 que você estava achando estranho até agora há pouco. Agora ele faz um pouco mais de sentido, né? Aquele 15 que apareceu agora aqui. Sim, mas nunca na minha vida, se eu pegasse essa conta do jeito que está aqui, e se eu tentasse fazer sozinha, eu nunca, eu acho que ia chegar nesse cálculo, nessa conta desse jeito. Agora você chega com um pouco de prática. Agora isso aqui vai ser de boa pra ti. Beleza? Então tá aqui. Tá aqui a nossa querida conta, né? Agora a gente vai colocar fazer essa continha que você falou. 60 então por 3? Isso, vai dar 15 aqui, né? Isso. Por 60. Agora aqui o mesmo esquema. Eu vou fazer um pouco mais rápido para ti. 60 dividido por 3. Bem, olha só. Você falou que quer fazer as coisas de cabeça, então eu vou te ensinar uma técnica interessante. Eu não sei quanto é 60 dividido por 3, mas eu sei que 30 dividido por 3 é 10, né? Porque 3 vezes 10 é 30. Não é mesmo? Sim. Tabuada do 3. Sim. Então, como 3 vezes 10 é 30 e 60 é o dobro de 30,
Então a resposta tem que ser o dobro de 10, é 20. 3 Meu vezes 20 que Deus. dá 60. Então essa divisão aqui dá 60. Desculpa, 3 vezes 20 que dá 60. Então essa divisão aqui dá 20. Olha, muito boa. Então se tu não gosta de pensar em divisão, talvez pensar em multiplicação seja legal. Porque quando tu vê uma Sim, divisão, tu tem que pensar o seguinte: qual número vezes o 3 dá 60? Eu acho que é um pouco mais evidente que é 20. sim. E agora, Na hora de 20 fazer vezes esse número é 2 dá fácil, mas tem alguns que não são. tem alguns que tu vai ter que fazer o passo a passo, não tem jeito daí. Daí é muito Sim. difícil mesmo fazer de cabeça. Mas quando tem zero, assim, fica mais fácil trabalhar, né? Os redondinhos são legais de trabalhar. Agora eu esqueci de escrever aqui. Tinha que fazer o dividido por 5, coloquei errado. Dividido por 5 vezes 1. E aqui eu também esqueci. Dividido por 5 vezes 1. Então, quanto é 60 dividido por 5? Bem, tu não Esse número é concorda mais comigo que... quebrado, né? Nem tanto. Tu não concorda comigo que 5 vezes 10 é 50? Sim, Então 5 vezes 11 é 55. sim. Então 5 vezes 12 é 60. Meu Deus, por que a gente nunca pensa nisso? Porque depois que você explica, parece ser Calma. óbvio. Mas a gente. Ai, Mas meu é, Deus, não acredito que eu nunca. nunca Boa, pensar nisso. gostei, Então gostei. Vou tá. começar a usar esses raciocínios para eu poder fazer as contas mais rápido. Eu sei que Show. demora, mas Essas gostei lógicas tu dessas pega com o dicas. tempo. Tu pega com o tempo. Não precisa Gostei. se preocupar. Com o tempo tudo dá certo. Então, agora, para somar frações, é aquilo que eu lhe falei agora há pouco, mas eu vou escrever aqui para deixar mais claro. Quando somamos frações, mantemos o denominador, ou seja, vai continuar 60, e somamos o numerador, a parte de cima. Então, vai continuar 60 aqui na parte. Isso é a regra da soma de frações. Não me pergunte o porquê, mas é assim. Tá. Eu te explico outro dia, mas é assim. Então agora a gente vai Ok. somar o 15 mais 40 mais Mais 12. 12. Quanto que é 15 mais 40 mais 12? Vai dar 55, 65, 67. Isso, 67. Então nós encontramos que aqueles números bonitinhos, fofinhos aqui, ó, deram essa fração bizarra, 67 sobre 60. Ok? Beleza, nós conseguimos fazer uma soma de frações. Mas como, para terminar a aula aqui topzera, eu vou te Sim. perguntar o seguinte. Se isso fosse um número de vírgula, qual você acha que ele seria? Assim, próximo do que ele seria? Ai, meu Deus. Seria alguma coisa do tipo 300? Algo do gênero? Sei lá, só Ai. me dá um chute. Dá um chute. Assim. Não sei, porque se eu pegasse isso daqui e dividisse por 100, eu acharia o número, é isso? Não Não. sei. Mas o que eu sei é o seguinte: imagina que você tem 67 reais. Ah, Tá? E você quer dividir para 60 amigos. Eles não vão ficar com mais de um e pouco, né? não. Então é um e pouco, certo? Tem Vai que dar pensar desse jeito, pô. 1,1. Não, 1, vai dar menos até. eu acho que vai dar 1,1 alguma coisa, mas vamos encontrar. Mas veja como pensar em dinheiro ajuda, não é mesmo? Sim. Ah, Então, sempre ajuda, isso com pensar em certeza. matemática às vezes é bizarro, né? Mas se tu pensa, pô, eu tenho 67 reais e eu quero dividir 67 reais para 60 amigos, então eu sei que Cada um vai vai dar 1, ficar com alguma R$ 1 coisa. e alguma coisa. Isso, agora vamos encontrar qual é esse alguma coisa. Bem, a regra da divisão nos diz o seguinte: o número tem que ser maior do que o que está aqui, e realmente é. Então, qual Sim, o número na tabuada do 60 vezes 60, né, chega mais próximo de 67? 60 o vezes 1. 10. Não, Tá, 60 fazendo vezes 10 é um, né? 600, né? Ah, Oi? não, tá. Tá. Então tem 600. fazendo um por um. Por exemplo, 1 vezes Isso, 6, 6. 6 não. isso. Agora, olha só.
67 menos 60 é 7. Okay? Como não tem mais nenhum número para descer aqui, a conta poderia acabar aqui. Com Sim. esse resto de 7. Mas eu quero um número de vírgula. Então eu continuo a conta. Eu coloco uma vírgula e desço um zero imaginário. Esse é o procedimento para divisão. Lembra do zero imaginário? Agora eu vou te perguntar de novo. Qual o número na tabuada do 60 que chega mais próximo de 70? 60 vezes quantos dá o número próximo de 70? 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2? 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2 dá 120, não é? Então já passou. Por isso que eu tenho que colocar 1 de novo. Daí, deu 10, desce o 0, 1 de novo. Porque, como tu falou agora há pouco, 120. Sabe? Então aqui, na casa dos centavos, eu já sei que vai ser 1,11. Eu não preciso continuar a conta para infinito. Tem mais o que fazer da minha vida, não é mesmo? Sim, então a gente termina aqui na primeira, na segunda casa, né? Ou na terceira, e isso aqui se torna ele é um... Como que é mesmo? É um número I? Não, esse é um número racional, porque ele pode ser escrito como uma fração. O problema é que para tu observar a lógica vai demorar um pouco, tá? Eu vou te mostrar num software que eu uso aqui qual é a repetição, porque realmente vai demorar. Eu não tô a fim de fazer tantas contas assim. Deixa eu te mostrar aqui. Era 67 sobre 60. Né? Se eu fizer 67 sobre 60, vai dar 1,11 alguma coisa. 6. Nossa! Então era isso. Então é o que eu te falei, né? Era um número próximo de 1. Era perto de R$1 e alguma coisa que cada vírgula seria. Só que aqui a gente vai ficar fazendo sobre 6 para sempre. Ó, até em torta aqui, né? Eles gostam de torta lá. Isso é um número infinito. Sim. Veja, o número é infinito, mas ele não é o infinito. Ele é 1 mais alguma coisinha. Tá vendo aqui no desenho? Sim. Ele é 1 mais uma coisinha. Ele deu aquela porcentagem. Porque era 60 de 67 dividido por 60. Isso aí. Então tá, eu espero que você tenha curtido a aula e que a gente tenha mais aulas. Adorei! Nós vamos fazer fico aquele feliz. pacote lá com 5 aulas. Top, Quantas aulas dá para topzera. fazer por... Era tu que queria um mês, né, de aula? Não. Na verdade, eu acho que a gente não chegou a falar da quantidade de aulas. Mas eu acho que 2 horas por semana é um número bom. Show. Bem, eu vou falar dos pacotes depois, tá? Mas normalmente eu fecho o pacote de 10 horas, e daí dependendo do horário, no teu caso, né, se for no horário normal é 489, e no horário de agora, meio mais tarde, é um pouquinho mais caro. Mas a gente fala hoje melhor eu fiz mesmo beleza? assim, porque eu acho que eu nasci de, sei lá, 4 meses. Queria muito fazer, de verdade, para ver se eu ia gostar e tal, e eu gostei, adorei. Certo, que bom que tu gostou. Então, e agora a gente vai continuar. Que bom. É isso aí, então. Daí a gente conversa melhor no WhatsApp, beleza? Show. Professor, muito obrigada, viu? Muito boa sua aula. Eu que agradeço. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau.